Benjamim, o último a sentar à mesa. Esse estudo é um estudo que completa. Eu vejo que ele é o 50% que faltava das duas casas de Israel. E quando a gente estuda as duas casas de Israel, a gente vai para o lado de Efraim, que é o lado dos gentios. Então, Benjamim é aonde estava a porção escondida da casa de Judá. Então, essa história magnífica de Benjamim, eu tenho certeza que vai cativar o coração de vocês, assim como as duas casas de Israel cativou também. Só que nós vamos agora não estudar o Efraim, vamos estudar o Benjamim. Para a gente iniciar o estudo, a gente vai ter que percorrer a história de Benjamim. A gente vai começar um pouquinho antes, quando José foi vendido para o Egito, para os ismaelitas, e foi para o Egito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos mostrar da ida de Benjamim para o Egito e o encontro dele com José. O foco agora dessa parte inicial do estudo é essa. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz a Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso, em meio às dores do parto. Disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, ou seja, morreu, né? Deu-lhe o nome de Benoni, né? Filho da minha aflição. O primeiro nome de Benjamim, dado pela sua mãe, era Benoni, filho da minha aflição. Guarda isso aí, tá, irmãos? O primeiro nome dele foi dado pela mãe. Então você já vê que Benjamim, ela traz no seu nome, no seu DNA, aflição. Aí o pai mudou o nome dele para Benjamim, filho da minha mão direita, filho da prosperidade, o próspero. Enfim, o nome dele normal. O nome dele que perdurou até o final. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. O único que nasceu na terra de Canaã foi Benjamim. O resto, todos eles, nasceram em Padã-Arã. Agora a gente vai começar a história. Falamos um pouquinho da genealogia dele, os irmãos, da onde ele nasceu, da linhagem dele, e agora a gente vai falar um pouco da história. Jacó amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, e seus irmãos, percebendo, o odiaram, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Sendo assim, seus irmãos, após estes acontecimentos, tramaram a sua morte e só não executaram seus malignos planos por intervenção de Rúben. Contudo, Judá, outro irmão da família, sugeriu que José fosse vendido a alguns mercadores ismaelitas, e seus irmãos o ouviram. E contemplando o plano, José foi levado e vendido ao Egito. Uma coisa importante aqui para vocês já irem conectando é a particularidade, o paralelo que tem da história de José com a história de Jesus. Todo mundo sabe que José é uma tipologia de Jesus. E aqui já tem um indício. Quem vendeu Jesus para os romanos? Judas. Quem vendeu José para os ismaelitas? Judá. Então você já vai vendo as semelhanças, os paralelos, para você entender que José é uma tipologia bíblica do Filho de Deus, de Jesus. Nesse caso aqui é para a gente poder verificar que havia também uma questão de inveja, de ciúme entre irmãos, né? E isso acontece hoje, né? Inveja, ciúme, não falando de irmãos de igreja, não, falando entre judeus, gentios, né? Existe toda essa questão, né? Então, essa questão aqui, né, nessa história de José, vai contar a história do povo de Israel, a nossa história. Presta atenção no que está acontecendo ali, porque na história dele, ele está montando a história dos nossos irmãos, né? Passado alguns anos, José foi feito governador sobre o Egito. E Jacó, naquela época, mandou seus filhos irem até lá para comprar cereais, pois a fome assolava toda a terra de Canaã. Contudo, Benjamim, único irmão por parte de pai e mãe de José, não o acompanhou, porque dizia Jacó, para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Sim, e aí você percebe o seguinte, né, que eu até entendo essa questão aqui, né, como se dissesse assim, Deus, ele ama a todos, tá? Ele ama todos os seus filhos, mas ele tem um carinho especial por Benjamim.
E isso está nítido, está claro no Novo Testamento. Paulo faz um discurso, um capítulo inteiro sobre isso, tá? Então, isso é uma figura e a gente vai ver. E isso é para quê? Para nós não nos ensoberbecermos. É para não crescer soberba em nós, né? Que o plano de Deus ele faz dessa forma, tá? Então a gente vai ver esse carinho e como a gente está dizendo desde o início, Benjamim é o pivô da história, né? Chegando ao Egito, José, sendo o governador, era responsável pelas vendas dos mantimentos. Logo que viu os seus irmãos, José os reconheceu. Todavia, eles não o reconheceram. Seus irmãos voltaram para a terra de Canaã, contudo, Simeão, um dos 12, ficou preso no Egito, pois José queria ver a Benjamim e ele era a garantia. Ou seja, eles foram lá, José os reconheceu, viu que eram os filhos de Jacó, seus irmãos, aqueles que o venderam, segurou Simeão lá e falou, olha, cadê? Eu fiquei sabendo que tem mais um, cadê ele? Não veio não? Está escrito lá no texto. Está lá no contexto de Gênesis 43, a partir do verso 15. Mas cadê? Não tinha um caçula, um novo? Cadê ele? Não veio? Não veio. Meu pai ficou com medo. Aí eles explicam. Ele fala, então, mas eu queria conhecer esse mais novo. Ah, mas ele não veio. Então eu vou fazer o seguinte, para que vocês voltem aqui e tragam ele, eu vou prender Simeão. E Simeão ficou preso lá. É como se ele tivesse sequestrado Simeão para poder ver Benjamim. Então, passados esses acontecimentos e após terem conseguido convencer a Jacó de levarem consigo a Benjamim, os homens tomaram os presentes orientados por Jacó para serem entregues e ainda o dinheiro, bem como Benjamim. Partiram e desceram ao Egito para apresentarem diante de José. Gênesis 43, 15 está toda a história. Eles foram para lá, voltaram lá da primeira ida, voltaram, o Simeão ficou preso, o José segurou ele lá, eles voltaram para Jacó, falaram, convenceram a Jacó a liberar Benjamim para ir, senão o Simeão não voltava. O Jacó, muito a contragosto, liberou e deu também presentes, algumas riquezas para eles levarem junto para José, para agradar José, amolecer o coração de José, para ele não agarrar Benjamim lá. Entendeu qual foi o artifício aqui de Jacó que ele quis fazer? Ele quis encher o José de presentes. Ele não sabia que José era ainda José. Ele não sabia disso. Quem sabia? Ninguém dele sabia. Ele não sabia que ele estava se relacionando com José. Porque os irmãos não reconheceram José. José que os reconheceu. Ele era um governador do Egito qualquer para Jacó. Mas que havia cismado com Benjamim. E ele ficou com medo. Os seus não reconheceram. Olha aí. É isso aí. Tá entendendo? Então, tem os paralelos. Você vai vendo as coisas acontecendo. Tá? Entenderam esse contexto? Agora eles estão voltando para o Egito com Benjamim e levando muitos presentes para José, para agradar José. Já no Egito, José mandou soltar Simeão e os indagou quando viu a Benjamim. É este o vosso irmão caçula, de quem me falaste? E dirigindo-se a ele proferiu. Olha só o que José vai falar para Benjamim agora. Olha só, irmãos, vocês têm que entrar no coração de José e se emocionar junto com ele. Ele está revendo um irmão que ele amava muito. Era o irmão dele caçula. Você imagina a emoção de anos, sem ver o irmão, ele revendo naquele momento. Então ele fala assim, que Deus te conceda graça, meu filho. Isso está lá em Gênesis 43, 29. Ele abençoa profeticamente Benjamim. É como se Jesus estivesse abençoando aquele povo judeu ali, representado por Benjamim. E é outra coisa, né, Pedro? Efraim é filho de José. Ele nome Efraim, né? Mas ele tem um carinho muito grande por Benjamim, porque Efraim não nasceu lá na terra de Canaã, né? Não nasceu ali com os irmãos. Nasceu fora, em terra estranha. Já Benjamim não, né? Nasceu junto com ele ali, né? Então você percebe, né, que ele ama Efraim, mas ele tem um carinho puro pelos seus patriotas. E Jesus é um judeu. Isso aí. Então, olha só, ele fala assim, que Deus te conceda graça, meu filho. Todos foram convidados a fazer uma boa refeição à mesa. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E o texto, olha só esse texto aí, ó. Gênesis 43, 33 e 34, diz assim: E assentaram-se diante dele o primogênito, que era Rúben, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Ou seja, o primeiro sentou, porque era o primogênito naquele lugar e naquela ordem, e o mais novo foi o último a sentar, porque era o mais novo. Isso tem uma implicação profética. Lá no final do estudo, vocês vão ver esse dispositivo acontecendo de novo. Jesus na mesa, José, primeiro sentou o seu irmão, o primogênito, depois sentou os outros irmãos e, por último, Benjamim. Tem uma ordem aí, tá certo? Disto os homens se maravilharam entre si. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles.
e eles beberam e se regalaram com ele. Está lá no Gênesis 43, versos 33 e 34. Ele foi o último a sentar e foi o que recebeu mais do que até o primogênito. Ele recebeu mais. Benjamim recebeu mais do que todo mundo. 5 vezes mais. E aí você tá vendo que ele não fez isso aqui por um acaso, né? Colocar cada um na ordem só para mostrar que ele é o bambambam, né? Então, enquanto os irmãos estão ali pensando, maravilhados, né? Como que ele sabe, né, a ordem de nascimento de cada um de nós? Porque foi ele que colocou dessa forma, né? Na verdade, Deus sabe sim, né? No caso da tipologia, José e Jesus, né? Deus sabe sim a ordem do nascimento de cada um. Mas a questão também não é só essa, né? Começa, né, com o mais velho e termina com o mais novo. Só que o mais novo, né, faz parte da casa de Israel. Você está vendo que é lugar de honra? Mesa. José, Jesus, mesa. Tem uma mesa no final, não tem? Não tem lugar de honra para quem senta mais perto, quem senta mais longe? Não tem? Quem vai comer mais, quem vai comer menos, quem recebe mais galardão e quem recebe menos galardão, tá tudo aqui, irmãos. Tá tudo aqui. É a ordem, mas quem determina isso? José. Quem determina isso? Jesus. Não cabe a mim nem a ti. Porque quando você dá mais comida para alguém, você está dando mais honra a ele, não é isso? Então, apesar de ser o último a se assentar na mesa, ele foi o que recebeu mais honra. Olha aí. No momento anterior, em que eles se reuniram para comer, e Benjamim apareceu ali, vindo com os 12, houve um momento de muita emoção de José. Ele foi à parte, mas ele chorou copiosamente, ele se debulhou em lágrimas por ver Benjamim. Foi um momento dele, ele falou para todo mundo sair de perto dele que ele queria ter aquele momento. E ele vai e chora, se emociona muito. Por isso que eu digo que essa história é muito emocionante, principalmente para José e para Jacó. Porque ele se emociona muito, e depois você se coloca no lugar dele, ele não vê o irmão há anos, revê o irmão, revê a família, olha o sangue frio dele, que ele teve que ter, de não se revelar para os irmãos quem ele era, almoçar com eles. Você imagina a resenha que foi, o papo que rolou naquela mesa de família, e eles falaram de onde ele era, quem era o pai, ele sem ver o pai desde que foi vendido. Mas olha aí, ele vai, come lá com eles e dispensa os 12. Depois de tudo isso, ao serem dispensados, voltaram embora. Os irmãos ainda não sabiam que se tratava de José e o governador deu uma orientação aos seus servos. Deposita, José falou para eles, deposita a minha taça de prata que eu bebo, pega a minha taça e bota dentro da bolsa de Benjamim, junto com o dinheiro pago pela comida. Ou seja, isso aí está lá em Gênesis 44, verso 2. O que acontece aqui? Presta atenção do que está acontecendo. José manda o empregado dele pegar a bolsa de Benjamim, tinha cereal, dinheiro, tudo aquilo que Jacó mandou para José como presente, ele não quis. Ele devolveu e ainda botou dinheiro e colocou a taça dele na bolsa de Benjamim. Ele colocou o cereal e o dinheiro na bolsa de todo mundo, mas na do Benjamim ele botou o cereal, o dinheiro e a taça dele de prata. E ele fala assim, ó, lê aí, ó. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo, enche de mantimento em sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Quando os servos do governador foram atrás dos meninos, obviamente a taça foi encontrada com Benjamim e este foi ameaçado. Mas seus irmãos indagavam que qualquer coisa que acontecesse com Benjamim, especialmente a morte, seria uma notícia devastadora para Jacó. Nesse cenário todo, José declarou aos seus irmãos quem ele realmente era. Eu sou José. E ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Gênesis 45, 3 até o verso 15, tá? Esse episódio aí. E aqui tem uma revelação importante. Se a gente conhece que José é uma tipologia de Jesus e Benjamim, o último dos judeus a sentar na mesa, o que está mostrando ali? Jesus está mostrando, não adianta, vocês não vão, o preço quem vai pagar sou eu. E ele deixou mais explícito isso quando ele falou, eu vou pagar com o cálice que eu vou beber, que está dentro da bolsa de Benjamim. Esse é o cálice de José, o cálice que ele colocou na bolsa de Benjamim. E era com esse cálice que ele pagaria pela vida daqueles 12 que estavam ali. Interessante é que esse cálice, né, não está aqui no texto, se você for lá ler, os homens que José mandou ir lá buscar o cálice e tal, eles falam, vocês roubaram o cálice de adivinhação, né, de José. O que a gente entende ali? Primeiro que cálice tem a ver com redenção, cálice de prata, né, a redenção. Só ele poderia dar a redenção.
né? E também é um cálice profético, né? É um cálice que tem a ver com profecia, um cálice que tem a ver, né, com revelação. E quem vai receber essa revelação final, o último, vai ser o Benjamim. Eles são os últimos que receberão essa revelação. O cálice foi dado para eles, né? Cálice a gente vai falar, tem mais a ver, tem mais coisa ainda. A gente vai falar mais na frente que tem a ver esse cálice. Essa história de José e de Benjamim acaba ali. O que a gente quis trazer nesse primeiro ponto é a conexão onde entra as duas casas de Israel. Na história de José, na história de Jacó e na história de Benjamim e Efraim. Tá tudo ali. Ali que Deus faz a promessa fluir. O fluxo da promessa começa a fluir ali. E Benjamim foi o pivô. Eu quero que vocês entendam agora o seguinte que eu vou dizer aqui. Benjamim é judeu, tá? Benjamim é judeu, a gente vai começar a estudar isso aqui agora. Benjamim, judeus, foram os judeus o pivô para apresentar os gentios para Deus. Lembra disso? Lembra que foi por causa de Benjamim que José mostrou Efraim para Jacó? E Jacó recebeu a bênção da primogenitura e foi colocado no lugar de Rúben? Lembra disso? Foi por causa de Benjamim esse encontro. Então, Benjamim, o judeu, trouxe na história dele os gentios. E vai ser assim no tempo de Jesus também. Judeus vão entrar em cena, mas por causa da dureza de coração deles, Deus conhece os gentios, o povo de longe. É a mesma história. Vocês estão entendendo o paralelo, irmãos, que eu estou falando aqui? É a mesma história. Por causa do judeu, entrou o gentio. Na história de Benjamim, porque ele que articulou, né, a pessoa dele, que foi o pivô da história desse encontro, e na nossa história com Jesus, porque eles endureceram o coração, não receberam ele, e o povo de longe o reconheceu e o recebeu primeiro. Entendido isso? É isso aí, é esses paralelos que já tem que começar a ir montando. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul Moço. 1 Samuel 9, 1, 2, né? E Davi permaneceu no deserto dos lugares fortes e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava para perseguir, né? Buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou na sua mão. 1 Samuel 23, 14. Né? Então, a gente está vendo aqui a história, né, de Saul, né? E Saul perseguindo um irmão teu, patriota, né? E era da tribo de Benjamim. São dois judeus aí, tá vendo? Saul, o benjamita, persegue a Davi, que é uma tipologia também de Cristo. Então você vê aqui, Saul, o benjamita, perseguiu Davi, a figura de Cristo. E isso volta a acontecer agora na história de outro benjamita, que é Paulo. Saulo é Saul. É a mesma coisa, ó. Saul reconhece... Isso aqui é só o rei Saul ainda, né? Então, Saul reconhece Davi como rei. No final, olha só que interessante. Ele persegue, tenta matar Davi. Davi o honra, não o mata. Prova para ele que podia ter matá-lo e não matou porque reconhecia ele como Senhor e levantado por Deus. Se submete a ele. E nesse contexto, Saul fala, você realmente é o rei de Israel. Aí ele fala aqui, ó, pois tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. E isso aqui é profético, irmãos, porque isso aqui vai acontecer na história de outro Saul, mas com um verdadeiro Jesus. Não era Davi, era o filho de Davi. Aí troca aí pra gente ver. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo, nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os agulhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci. Por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas aos quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, e a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 13 a 18. Você está vendo aí o benjamita apresentando os gentios para Deus? Um benjamita que perseguia, que nem Saul. Agora,
foi tocado pelo verdadeiro rei, que é Cristo, e ele ainda fala para o benjamita aqui, ó, que ele vai ver o quanto é sofrer pelo nome dele. Lembra do nome de Benjamim? Qual era o nome dele? Filho da... Primeiro nome. Benoni, filho de aflição, filho da minha aflição. E Jesus está falando para ele, ô Benoni, tu vai ver o que é ser Benoni por causa do meu nome. Tu vai ver o que é sofrer aflição por causa do meu nome. Primeiro é Benoni, depois é Benjamim. Depois é Benjamim. Você está entendendo? O Paulo passou isso na pele dele, essa história. E Jesus falou, você me perseguiu e eu vou te fazer, você vai ver o quanto é sofrer pelo meu nome, você vai dar testemunha. E o teu ministério vai ser apresentar a mim os gentios, aquele povo que me reconheceu ao invés de... Tá vendo o paralelo da história? E aí Paulo... E olha só, aqui diz, tem umas palavrinhas chaves aqui, ó. É ministro e testemunha. E lá no final vai ser testemunha, né? E outra coisa, né? Jesus, eu acredito nisso, que isso já acontece hoje, mas lá no final vai aparecer ainda para ele. Como tá aqui, vai aparecer. Porque ele precisa se revelar, igual José. Ele foi o último, né? Paulo vai falar aí agora, a gente vai ler esse texto. Paulo, assim como Benjamim, é um nascido fora de hora. Ele vai falar. Disse-lhe, porém, o Senhor, né? Aí é uma palavra que o Senhor está falando para Ananias, né? Vai, porque este é para mim, esse Paulo, sabe, Ananias? Esse Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ó, diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, para todo mundo, né? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tá vendo? Olha o Benoni aí, primeiro nome de Benjamim. E Saulo reconhece Jesus como rei. Olha aí, igual Saul, Saulo que era Paulo, agora ele reconhece, assim como Saul reconheceu Davi como rei, que o reino seria forte na mão dele, ele reconhece o Senhor, aquele que ele perseguia, também como rei, ó. A mesma história. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele perseguia e Jesus apareceu para ele, ele foi liberto e agora ele reconheceu Jesus como Senhor. Esses paralelos, irmãos, vocês têm que ir guardando. Porque essa história de Paulo ser benjamita, ele vai começar falando essa história, não é Romanos 11, é um capítulo de Romanos 11 inteiro falando sobre a questão da oliveira brava, da oliveira reenxertada, a oliveira original, falando de um remanescente de Israel. Ele está contando a história dele, Paulo, e da história dos judeus. E está falando dos benjamitas. Está usando a história dele para contar uma história futura. Exatamente. Você vai ler Romanos 11 de uma maneira como a leitura mais fácil que você vai fazer da Bíblia. Porque você vai entender que Paulo, ele começa já falando que ele era judeu da tribo de Benjamim. Eu falo, eu sou. E aí ele deixa isso marcado logo no início, para falar que no final, depois que todos os gentios entrarem, vai vir um último remanescente de Israel que vai sentar na mesa. Porque judeus se convertem o tempo todo. Na época de Jesus, lá dos apóstolos, 3.000 um dia só. Isso aí. Hoje em dia, muitos judeus estão se convertendo. Só que existe um grupo especial que é para o final. E existe uma dispensação de tempo em que Deus ele vai se apresentar com prioridade para gentios. Esse é o tempo dos gentios. Aí está escrito, é o tempo dos gentios. Vai vir judeu junto? Vai. Quando Jesus ele veio na terra, a primeira vez, os judeus se converteram primeiro, sim, mas não se converteram os gentios? A mulher samaritana, sim, mas o foco foi judeus. Judeus vieram primeiro. Quando Jesus morreu, ressuscitou e deixou a igreja, Paulo foi ministrar para os gentios. O foco agora é aqueles de longe. E no final, vai entrar judeu de novo. Vai entrar gentio? Vai, mas o foco é só judeus. Esses benjamitas. E uma coisa que eu quero que vocês tenham um feeling para entender é não engessar que os benjamitas que vão entrar no final são da tribo de Benjamim. Não é isso que Deus está querendo passar para nós. Assim como nós, gentios, não somos da tribo de Efraim. É isso. Deus está usando as tribos para falar de judeus e falar de gentios. Ele está contando nas tribos a história do plano de salvação. Exatamente. Tá? Entendeu? Benjamim no final, para vocês guardarem, é a história de Benjamim. O conceito da palavra da tribo Benjamim, as características de Benjamim que vão se adequar a uma qualidade de judeus que vão entrar no final. E aí Deus caracteriza como benjamitas, mas não porque são da tribo, são especificamente da tribo de Benjamim, mas que tem as características de Benjamim, essas que a gente está falando aqui, que Paulo tinha, que Saul tinha, que o próprio Benjamim tinha. Essas histórias vão se adequar nesse povo, vão se encaixar nesse povo do final. Paulo, ele vai falar
eu sou como um nascido fora de hora, eu sou o último dos 12, sou o menor, mas fui o que trabalhei mais. Ele vai falar isso. E tudo isso está relacionado àquela posição da mesa lá que Benjamim chegou no final. E há outras parábolas mais na frente que Jesus vai citar. Ele chega na mesa do final e é o último a chegar também lá no Egito. E Paulo foi o último a se sentar. Ele não caminhou com Jesus, ele não viu os milagres e prodígios de Jesus, não sentou à mesa com Jesus, mas chegou no final, conheceu Jesus glorificado, recebeu muito mais do que os 12, mas também trabalhou mais do que eles. Você já começa a fazer um paralelo com uma parábola que a gente vai falar lá na frente, a parábola da vinha. Você vai ver que são esses contextos aqui que vão se apresentar lá. O semeador da vinha, a última hora. Vocês vão ver tudo isso aí daqui a pouco. Então, olha só, Paulo ele vai falar. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Né? É como se ele dissesse, né? Existe um tempo para que os benjamitas venham a reconhecer Jesus. Só que eu nasci fora de tempo. O meu grupo era para reconhecer lá e eu reconheci antes. Eu nasci fora de tempo. Ó, vocês vão ver que essa história é exatamente igual o que a gente vai falar mais na frente a respeito do povo do tempo do fim, desse Israel do tempo do fim, desse remanescente. Eles viveram com Jesus, os pais deles viveram com Jesus, a descendência anterior deles viveram com Jesus. Eles conhecem a história de Jesus, eles vivem em Jerusalém, eles têm muito mais recursos para crerem do que nós, mas eles rejeitaram e rejeitam até hoje. Mas vai chegar um tempo em que eles vão ser revelados a eles Jesus e eles vão aceitar Jesus, que nem Paulo. É como se um nascido fora de hora. Beleza. É hora deles nascerem? Não. Precisa acontecer algumas coisas antes para eles nascerem. O que precisa acontecer antes? A plenitude dos gentios se completarem. Você vai ver isso tudo em Romanos 11. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso. Ele vai falar, eles vão nascer de novo quando o tempo dos gentios acabarem. Aí eles vão nascer de novo. Então eles vão nascer fora do tempo. Fora da hora. Não é a hora deles nascerem agora. Esses não é agora. É lá depois que o tempo dos gentios acabarem. Entendeu? Paulo não nasceu no tempo dos apóstolos. Ele nasceu fora depois do tempo dos apóstolos. Ele foi o último a nascer. É um paralelo, irmãos. É igual. Não, ele diz assim, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Né? Mas aí mesmo assim Deus tinha um plano na vida dele, que a vida dele fosse um sinal profético para os judeus do tempo do fim. Romanos 11, né? Ó. Isso. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Né? Ele rejeitou o seu povo? De modo nenhum, hipótese alguma, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Né? Então, eu sou da tribo de Benjamim. Né? E eu faço parte do grupo ortodoxo radical. E se tiver que matar, eu mato mesmo. Né? E mesmo assim o Senhor não nos rejeitou. Deus não rejeitou o seu povo. Ó a eleição aqui, ó. A quem de antemão conheceu, tá vendo? Né? A quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, vai dizer o texto lá, né? O remanescente que não se dobrou a Baal, 7.000 ainda. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, no tempo há 2 mil anos atrás, e até hoje, né? Sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Obras, né? As obras da lei, circuncisão, né? Obras da lei de Moisés. Do contrário, a graça já não é graça, né? Romanos 11, 5, 6. Então, o que acontece? Nos tempos de Paulo, havia pessoas que, claro, né? Eram da tribo de Benjamim, só que não eram eleitas da graça. Tanto é que ele fala, né? Deus endureceu o coração deles, né? Mas os eleitos Deus não endureceu. Porque não faz sentido Deus endurecer um coração de eleito. Qual é o sentido que tem? Nenhum, né? Então, o que aconteceu? Nos tempos de Paulo, os da tribo ali de Benjamim, não havia eleito. Paulo foi uma exceção à regra, vamos colocar assim, né? Mas ele fala, lá no tempo final, depois de completar a plenitude dos gentios, vão ter eleitos da graça da tribo de Benjamim. E aí a esses Deus vai abrir os olhos, né? E esses que Deus vai abrir os olhos, que são eleitos da graça, né? Que é a segunda eleição da graça, esses é que vão reconhecer Jesus como Senhor, esse remanescente. Os do tempo de Paulo, Deus congelou a mente. Mas por quê? Porque não era eleito. Paulo fala isso, porque não era eleito. Mas no tempo do fim, também terão benjamitas. E a esses Deus vai
descongelar, né? Vai abrir a mente. Por quê? Porque são eleitos ali. Entenderam o que é esse remanescente de Israel, irmãos? O remanescente de Israel é um povo judeu que vai estar lá, que quando se completar a plenitude dos gentios, eles vão entrar e vão completar o tempo da graça, o selamento final, os 144 mil, a igreja do Senhor, judeus e gentios. Falta eles entrarem. Até o apóstolo Paulo fala que precisa eles entrarem para que haja ressurreição. Se eles não entrarem, não tem ressurreição, pô. Jesus não volta enquanto se completar o Israel, porque todo Israel tem que ser salvo. Todo Israel tem que ser salvo. Não é só gentios e os primeiros judeus. Existem últimos judeus a se converterem. Esses são esses benjamitas. Vocês vão ver que eles estão chegando por último e vão receber mais como galardão. Você vai ver eles recebendo mais. E Jesus vai falar isso. Aqui, esse é o texto, ó. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou, e os demais foram endurecidos. Tá vendo? Então, os eleitos alcançaram. Por quê? Porque Deus foi lá e abriu o entendimento. Então é isso. Então ele continua. Deus endureceu o coração dos benjamitas não eleitos da época de Paulo. Por isso, ele era um nascido fora de tempo. Não foi? Enquanto Deus endureceu os judeus naquela época, nasceu um judeu, nascido fora de tempo. Que era para nascer no tempo do fim. Mas ele nasceu fora de época para se cumprir a mesma história que se cumpriu com Benjamim fora de época. Apresentar a Deus o povo gentio. Foi para isso que ele nasceu fora de época. Foi para isso que Benjamim nasceu fora de época. Para José ter face a face com Jacó e apresentar Efraim. Tá vendo o paralelo das histórias? É isso aí. Ó, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, como se pegou Deus de surpresa, né? Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais, olha só, quanto mais a sua plenitude. Parou para pensar? Se eles rejeitando é bênção para nós, imagina eles recebendo Jesus. Quanto mais a volta deles, né? Quanto mais. Ou seja, os caras rejeitam é bênção. Imagina eles recebendo. Aí vai vir a ressurreição. Jesus volta. É a ressurreição, né? Paulo Becker, quando fala, se a rejeição dele trouxe salvação aos gentios, a sua reconciliação é a vida dentre os mortos, né? Ou seja, a rejeição dele traz Jesus em espírito e a reconciliação traz Jesus em pessoa. É isso aí, a segunda vida dele. Que bênção. Olha como é que esse povo é importante para Deus, né? Enquanto a gente discrimina, gente não, né? Nós, unidade, cada um aqui não, né? Mas a teologia da igreja hoje discrimina esse povo, enquanto Paulo está dizendo, enquanto vocês estão discriminando, né? Tudo depende deles. Isso aí. Eles são os últimos a cruzar a linha de chegada. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. E você vê que faz assim, se não permanecerem, o fato de Deus abrir os olhos não significa que vai estar todo mundo salvo, não. Ainda tem que crer, né? Tem que crer, tem que dar um testemunho, que nós lemos lá, tem que ser um ministro, né? De verdade. E aí o que Deus vai fazer? Olha, benjamitas, vocês que passaram 2000 anos aí, né, não crendo em mim, agora se vocês crerem em mim, eu vou enxertar vocês de novo em mim, né, na oliveira. Pois, se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Romanos 11, 22, 24. E a oliveira natural, a gente sabe que é Cristo, né? Eles são os ramos naturais e nós as oliveiras bravas. Vocês entenderam, então, a história de Paulo, a história de Saul, esses paralelos todos, Benjamim, a tribo, no meio dessa história toda, o último a sentar. Não acabou não, vamos lá, vamos continuar. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, né? Ou seja, a metade ficou endurecida. A outra metade, Deus não endureceu. E quando que Deus vai tirar o endurecimento dessa outra metade? Quando entrar o número dos gentios no corpo de Cristo, acabou, né? Os eleitos não tem mais o que nascer de novo, porque senão vai ter que ficar nascendo gente de novo o resto da vida. Todo dia nasce gente, né? Uma hora tem que acabar, né? Então, quando acabar o número dos eleitos,
entre os gentios, aí Deus então se volta para eles e a outra metade que ficou endurecida, Deus vai lá e descongela o coração deles. É isso que está dizendo, né? E assim todo Israel será salvo. Todo mundo, as 12 tribos. Israel espiritual de Deus. Israel espiritual de Deus. Como está escrito, virá aí a volta de Jesus, ó. Virá de Sião libertador e apartará de Jacó as impiedades 70 semanas de Daniel, onde vai cessar as iniquidades, né? Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, a glorificação do corpo. Quanto ao evangelho, são eles inimigos, porque eles não querem Jesus, né? Por nossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, né? Ou seja, eles são eleitos, não tem jeito, uma hora Deus vai se revelar para eles, porque aqueles que o Senhor deu para Jesus virão até ele. De maneira nenhuma ele vai rejeitar, porque é deles a aliança, a lei, promessa foi feita para promessa, tudo foi feito para eles, porque Deus o elegeu antes da fundação do mundo. Então tudo, né, que vai acontecer no tempo do fim, né, vai acontecer por causa da eleição. São eleitos de Deus, não tem pra onde correr, são nossos irmãos, é nossa família. Então no final Deus vai lá e vai descongelar o coração deles, e se eles crerem, Deus vai enxertar de novo, como ramos naturais que são, né, na oliveira. Agora você vai ver interessante que Jesus ele vai falar isso de forma enigmática, e eu acho sensacional isso. Cara, você vai ler esse texto agora, você vai saber a história de Benjamim, lembrando daquele contexto da mesa de José, você vai olhar isso aí, você vai se fartar de tanta revelação, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, já liga aí o alerta, de madrugada, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não é-me ilícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora volta lá para o início, por favor. É um paralelo com Apocalipse 7 que a gente vai ler depois, tá? Vocês vão entender os tempos aqui perfeitamente quando a gente esclarecer aqui. É Apocalipse 7. Lá no final, quando a gente ler o último texto que é Apocalipse 7, vocês vão entender isso aqui melhor ainda. Mas olha só. Porque o reino dos céus, é quando você fala reino dos céus, está envolvendo Deus, está envolvendo Jesus, está envolvendo a família de Deus. Ele está falando do reino de Deus, do reino dos céus. Então o reino dos céus é composto pelo Pai, pelo Filho e pela noiva. Certo? E às vezes aparecem as nações também. Mas olha só o que ele está dizendo aqui. O dono da casa saiu de quem é o dono da casa? O pai. Saiu de madrugada, saiu cedo. Para quem Deus se revelou primeiro, mais cedo? Aos profetas. Não foi aos profetas que ele se revelou primeiro? Foi. Então ele saiu de madrugada para assalariar, para falar, para chamar para trabalhar os profetas. Beleza? E tendo ajustado com eles, deu um denário a cada um e mandou-os para a vinha. Depois ele sai à 3ª hora. 3ª hora é 9 horas da manhã. Pode procurar aí se você vai achar. 9 horas da manhã. A luz do dia. Saiu. E aí ele chama para trabalhar os primeiros judeus. Foi a vinda de Jesus.
O amanhecer, o sol da justiça, ele, quando ele veio da sua primeira vez, trouxe luz sobre as trevas e com isso ele converteu alguns judeus, que chamou para trabalhar junto dele, que são os apóstolos. Todos são judeus, beleza? Então esses caras foram os da terceira hora. E depois na praça, ele chama outros perto da sexta hora e da nona hora, ou seja, perto do meio-dia e das 3 da tarde, na hora mais penosa. Quem são esses? Nós, gentios. Agora, a maior parte desse trabalho que ele está fazendo somos nós mesmos. Eles pegaram a terceira hora, né? Nós pegamos a sexta e a nona. Né? Dormindo. Tá vendo aí os gentios aí, trabalhando? Procedeu da mesma forma. Combinou com a gente, combinou com os profetas, combinou com os judeus, combinou, beleza. Passa. Na hora 1/10, às 18 horas. É quando raia o dia. Vai fazer a viração do dia. Da viração do dia no calendário judeu. 18 horas vai passar para outro dia. No final do dia entrou uma galerinha lá. Trabalhou um riquinho de hora e ganhou a mesma coisa que a gente ganhou. Ele proporcionalmente está igual? Recebendo? Não, eles estão recebendo mais. Trabalharam menos. Deus está falando de outra forma que Benjamim recebeu 5 vezes mais. É a mesma coisa. Ou não? Benjamim entrou no final, vai trabalhar menos, mas não quer dizer que não seja intenso o trabalho dele, assim como foi o de Paulo. Paulo entrou depois dos gentios, na última hora, mas trabalhou mais que os outros 12. Trabalhou muito mais, que conviveu com Jesus, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que dormiu com Jesus, que viu Jesus falar, viu Jesus, conheceu a intimidade de Jesus. E ele entrou no final, não pegou nada disso, foi mais intenso, pouco menos tempo. E Paulo fala, né? Tudo começa primeiro com os judeus, depois gentios. Né? Glória primeiro para os judeus, depois gentios. Perseguição primeiro para os judeus, depois gentios. E aqui começa assim, começando pelos últimos. É isso aí. A hora do galardão, olha quem recebe primeiro. Os judeus. E quem recebe mais? Os judeus. Você tá vendo aí? Tá vendo a história aí? Os benjamitas entrando no final da vinha, na hora 1/10, na hora da virada do dia, na virada do sexto milênio para o sétimo milênio. No final do final, quando tiver para virar. Do final do sexto milênio para o sétimo milênio, antes de começar a última semana de Daniel, que ela é o final do sexto milênio para o sétimo, é os últimos 7 anos dessa era, ele vai do sexto para o sétimo, antes de começar ela, ele chama os benjamitas para trabalhar. Eles são os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque são esses homens que vão estar em Jerusalém profetizando por 1260 dias. Esses homens que vão profetizar no período mais árduo da história humana, da grande tribulação. Coisa que nenhum deles fez. Pode ter tido testemunho de Jesus que morreu na arena? Teve. Pode ter... os apóstolos morreram decapitados, martirizados? Morreram. Mas nenhum deles encarou a besta. Nenhum deles encarou a última semana de Daniel. Aquela semana de tribulação que Jesus falou que não houve, nunca haverá outra igual. É nesse momento que esses homens vão dar um testemunho. O anticristo vai estar ali na cara deles, né? Vai estar ali em Jerusalém. Você está entendendo que esses homens vão trabalhar muito mais intensamente? Você está vendo a característica deles para Paulo? É igual. E outra coisa, a gente, por exemplo, a gente sabe que a grande tribulação ela será no mundo inteiro, mas o epicentro vai ser em Jerusalém. As nações inimigas, Egito, Assíria, Iraque, Turquia, né? Todo mundo vai estar lá. Então é como se fosse o olho do furacão. Eles vão estar no olho do furacão ali. E eles vão estar dando testemunho lá, enquanto a maioria vai estar onde? No deserto, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Você tá vendo por que Benjamim ficou com o cálice de José? O cálice de José é o cálice de Jesus. Quem bebeu o cálice e deu a vida voluntariamente para que outros vivessem? Jesus Cristo. Esses homens vão dar a vida voluntariamente em Jerusalém para que outros sobrevivam no deserto. É o mesmo cálice. Por isso que o cálice de Jesus, de José, estava dentro da bolsa de Benjamim. Só Benjamim poderia beber esse cálice. E ele vai beber. É o cálice do martírio. É o cálice daquele que vai largar tudo, família, filho, mulher, e vai para Jerusalém profetizar. Por isso que a gente vai ler um texto aqui, quando existe aquela rinha que a mãe de João e de Tiago pedem para quem? Deixe meus filhos sentar perto de você. Aí ele fala, isso não cabe a mim. Vocês querem beber do meu sangue? Beber do meu cálice? Vocês vão beber. Vocês vão beber. Mas não cabe a mim dizer quem vai sentar do meu lado ou não vai sentar do meu lado. Isso cabe é o Pai que determina. Vamos ver se eles estão dispostos a beber mesmo do meu cálice. Porque eu sei quem vai beber do meu cálice. E esse que beber do meu cálice, que fizer servir mais, der a vida voluntariamente, largar seu pai, largar sua mãe, largar sua família em favor do meu nome, esse vai sentar perto de mim. Se eles estiverem dispostos a isso, eles vão sentar perto de mim.
vão beber do meu cálice? Então eles vão estar dispostos a fazer isso. É isso que Jesus está falando ali. E esses caras aqui, benjamitas, tinham dentro da saca deles o cálice de Jesus. Não foi de propósito que ele jogou ali. Porque esses caras vão beber o cálice de Jesus. É um cálice semelhante. Jesus passou ele enfrentou o espírito do anticristo que estava na pessoa daquele homem, Caifás, e daquele homem, Pôncio Pilatos, e de daquele contexto da sexta cabeça da besta lá, que era Roma. Ele morreu ali na praça da grande cidade. E esses caras vão morrer no mesmo lugar, em Jerusalém, na praça da grande cidade, onde morreu o seu Senhor. Como está escrito em Apocalipse 11. Nos dias da sétima cabeça da besta. Assim como Jesus morreu nos dias da sexta cabeça da besta. Vão morrer do mesmo jeito, martirizados, decapitados, vão ficar lá expostos, sofrendo o vitupério do tempo, do escárnio, de igual forma. E aí você vê os outros trabalhadores, né? Nós estamos aqui no calor do dia, nos fadigando, quer dizer, 70 anos de crente, os caras há pouco tempo, mas você passou o que eles passaram? Você foi martirizado? Você enfrentou o anticristo de cara? Lembra do vídeo que eu gravei das grávidas? Né? As mulheres sendo cortadas ao meio, né? Tendo seus filhos abortados assim, na maldade mesmo. Né? Então, o que eles vão passar, muitos cristãos até hoje, né, nunca passaram. Então, é justo que o Senhor da vinha pague, né, um denário de trabalho, que é mais, porque trabalharam menos. Mas esse menos que eles trabalham menos de tempo, já supera, né, o trabalho dos gentios, né? Aí olha só, ele fala, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus, ele tira isso de um lugar para falar isso aqui, nessa parábola. Vamos ver o contexto. Então ele falou, Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, olha aí, na glorificação do corpo, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando para os seus apóstolos. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. É exatamente aquilo da parábola da vinha ali. E qual serão as características, né, da testemunha igual de Paulo, que era um benjamita? Tá aqui, ó. Largou tudo, né? Não que ele tivesse esposa, mas se tivesse, né, ele praticamente não iria pensar duas vezes para poder fazer as missões, para poder negar a si mesmo, né? E tudo por causa do meu nome, né? E nesse tempo de fim da grande tribulação, lembra que Jesus falou? Não olha para trás. Não vai olhar para trás, não. Não vai fazer igual a mulher de Ló que olhou para trás. Larga tudo, né? Deixa sua casa. Está lá escrito em Mateus 24. Deixa sua casa, deixa seus bens. Não olhe para trás. Né? E é dentro desse contexto. Não olhar para trás, né? Não olhar os bens, não olhar as coisas, a casa, tudo. Larga tudo. Porque é dessa forma, né, que os últimos serão os primeiros, e aí vocês vão ter lugar de preeminência no reino. Responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Tem alguém preparado para sentar ali naquele lugar, entendeu? E aí Jesus ele vai explicar. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. A quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o cálice. Esse é o cálice dele. E ele está falando, vocês estão dizendo que vão beber do meu cálice? Beleza, meu cálice é esse aqui.
Meu cálice é esse aqui. Se vocês fizerem isso, Deus já tem um lugar preparado para vocês, um à minha direita e à minha esquerda, porque não compete a mim. Compete a quem Deus dá esse privilégio. Isso aí não é uma incumbência de cada um de nós, é Deus. Eu quero ser. Não. Por isso que Apocalipse 11, no início do texto das duas testemunhas, Deus ele mede o santuário e quem nele está adorando. A medição do santuário com uma vara é a estatura perfeita de quem vai dar a vida e de quem não vai dar a vida. Deus está fazendo isso em Apocalipse 11. O primeiro capítulo de Apocalipse 11, você vai ler esse primeiro versículo, você vai ver lá que ele começa a medir o átrio interno e o átrio externo. E ele fala que o átrio externo vai ser pisado. Vai ser pisado. Ele está dizendo ali que ele precisa medir por dentro a estatura daquele filho, o grau de adoração dele, se ele é capaz, e aí sim, ele vai. Ele vai beber do cálice. Ele vai beber desse cálice. Se não, vai para o deserto. Ou uma coisa ou é outra. Entende? Ou morre dando a vida voluntariamente, ou vai para o deserto. É simples assim que vai acontecer. E aí, esses que tinham, esses últimos judeus que vão entrar no tempo do fim, esses caras vão beber do cálice de José. E o cálice, como a gente tinha falado, é o cálice profético, né? É um cálice de prata. Prata e tem a ver com redenção. E Jesus falou, né? Quando essas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, né? Então, ou seja, vai ser um momento de cálice de prata ali, um cálice de tontear, né? Vai ser um cálice para eles poderem alcançar esse resgate, né? Por fim, né? Jesus voltando e trazendo a redenção para eles. Mas existe um preço para ser pago ainda. Eles têm que servir e dar a vida, né? Para que o Senhor possa, então, completar o número dos mártires, né? E trazer a ressurreição. Isso. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém, que está igual Sodoma e Egito mesmo. Vai lá em Jerusalém que você vai ver. Interessante que você vê, né, que são as duas testemunhas, né, pelejará contra elas, mas na hora de falar cadáver, ele fala no singular. Não fala, e os seus cadáveres, né? Porque é um corpo, né? É uma tribo ali. E aí ele chama, no contexto aqui, Egito novamente. Para você se lembrar de onde saiu o Benjamim. É Egito. Tá vendo? Ele faz esse paralelo de Sodoma e Egito para falar de coisas da grande Babilônia, para falar das coisas abomináveis que estavam em Jerusalém, que foi sitiada pelo exército inimigo e tomada pelo anticristo, mas mostra, trazendo o contexto de Egito, de Sodoma, trazendo a história de Benjamim, linkando com Jerusalém, aonde Jesus também foi beber o cálice dele. Isso é uma coisa interessante, gente, porque na minha cabeça, durante muito tempo, eu fiquei imaginando por que as duas testemunhas, elas serão para todo um corpo de Cristo, mas o foco é só em Israel. Podia falar, né? Por que o foco é só em Israel? Podia falar que o foco é no mundo inteiro, né? E eles darão testemunho em todas as nações, mas fala em Israel. Aí está a resposta. Por quê? Porque a 90%, né, de tudo que vai estar acontecendo, e o foco estão neles, estão nos benjamitas. Porque são eles que vão trazer a ressurreição. São eles. O diabo sabe. Então, por isso que o foco está em Jerusalém. Porque lá foi onde começou o evangelho e é lá onde vai terminar, né? Tudo começa lá. Começa lá, termina lá e se restaura por lá também. Darei as minhas duas testemunhas, Apocalipse 11 ainda. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, da tribulação dos 7 anos. Vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Você está vendo? Eles acabaram de acordar, acabaram de nascer de novo e foram revestidos de muito poder para fazer coisas que muitos crentes que viveram 70, 100 anos não fizeram. É porque, veja bem, gente, o judeu mesmo, né, o praticante, uma vez até ouvi o pastor antigo meu pastor Cláudio, falando, para o judeu praticante só falta uma coisa, reconhecer Jesus. Porque ele já pratica. Cara, os caras já... O praticante mesmo, que se santifica, o genuíno, que Paulo falou, são zelosos. Eles são zelosos da lei, mas não têm a revelação, não têm o conhecimento. Mas são zelosos.
No dia que linkar o zelo com Jesus, tá pronto. Aí é por isso que no final, para eles é muito rápido. É só reconhecer Jesus como Salvador. Reconhecer Jesus como Salvador e unir ao zelo que ele tem com a palavra, pronto, é a chuva serôdia e é a redenção. Isso aí. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles fazem o quê? Sai fogo da sua boca e devoram os inimigos. E elas, as testemunhas, têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias de que profetizam. Tem autoridade também sobre as águas, e essas são as trombetas. Sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantos quiserem. Esses são os poderes que vão estar sobre as testemunhas. Mas o que chama a atenção aqui é que sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Devora os inimigos. Mas depois de 3 dias e meio eles morrem. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetra. E eles se erguem sobre os pés, ressuscitam. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz grande vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, arrebatamento. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Devorar os inimigos e ressuscitar para o milênio. Para entrar na terra. Entrar na terra no descanso. Olha só as profecias de Jacó e as profecias de Moisés a respeito de Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Ou seja, o que ele vai fazer no início da semana? Ele vai devorar seus inimigos. E no final, ele vai dividir os despojos. A vitória ele divide com seus irmãos. Mas no início da última semana, ele vai devorar os inimigos. Tá entendendo? Aqui, ó, fogo na sua boca e devora. Isso aqui é uma sentença profética dita por Jacó, pai dele. Entendeu? Agora olha a outra, que é Moisés que disse: amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o Senhor o protegerá. Por 3 anos e meio não vai acontecer nada com eles, porque o Senhor vai protegê-lo. E ele descansará nos teus braços. Ele não vai subir para cá, não vai para os ares com o Senhor, e dali para frente ele vai viver eternamente com o Senhor. E aqui é tenda, né? Descansará. É tabernáculo. Tabernáculo. Tabernaculará nos seus braços. Então você está vendo isso aí? As duas sentenças proféticas se cumprindo nesses últimos homens que vão entrar, esses últimos judeus. E agora você vai entender Apocalipse 7 de uma maneira que você nunca entendeu. Lembra da parábola da vinha? Lembra da mesa de José? Agora você vai ler os 144 mil aí, ó. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. Agora você vai ver, isso aí é o início da última semana de Daniel. Antes dela começar, esses anjos são aguentados por Deus, segurados por Deus, para não, na hora que as testemunhas começarem a profetizar, eles não agirem imediatamente. Antes que selasse, marcasse todos os servos de Deus, porque é preciso selar o povo de Deus todinho antes de começar a última semana de Daniel. Acabou, irmãos. Fecha ali o período da graça, fecha a porta da graça ali. E esse último ano, 7 anos, não tem conversão de mais de ninguém. Acabou. Os 144 mil se completam ali antes de tocar a primeira trombeta, porque só vai tocar a trombeta quando o povo de Deus estiver todo unido. Quem toca a trombeta é as testemunhas. As testemunhas. Como é que vai estar nascendo testemunha no meio da semana, gente? Isso não existe. Aí teria que ter 2 chuvas, o que seria inédito, né? Ao mesmo tempo, serôdia e temporã. Nós estamos vivendo hoje, até que se complete a plenitude de gentios e benjamitas entre, nós estamos vivendo o tempo do Pentecostes. Qual é a próxima festa depois do Pentecostes? Trombeta. Agora a gente vai entrar na última semana de Daniel, o tempo das trombetas. Como é que vai ter Pentecostes no meio das trombetas, irmão? Acabou o tempo do Pentecostes, agora vai começar o tempo das trombetas. É o tempo de alertar, acordar quem está dormindo, a igreja que dorme, avisar as nações do que vai acontecer, para que eles não coloquem a marca da besta e sobrevivam até o final sem ela, para que possam entrar no milênio. Em outras palavras, quando de repente aconteceu um grande avivamento lá em Israel, é porque já acabou o número de gentios nascendo de novo. Já não nasce mais gentil de novo.
só judeus, né? E aí inicia então, né, a última semana. Olha aí, ó, vamos lá, vocês vão reconhecer as trombetas aí rapidamente, vocês vão ver que Deus não deixa acontecer antes que cele todos os filhos. Depois disso, isso aqui é outro cumprimento, esse aqui é o cumprimento literal da Páscoa, tá, irmãos? A Páscoa, a literalidade da Páscoa é aqui. É aqui que o sangue de Jesus literalmente nos livra da ira vindoura. É aqui, Deus vai começar a sacudir a terra aqui. E a gente não pode receber fogo amigo. Por isso que ele sela a gente antes. Quem foi selado primeiro na dispensação de tempo dos 100 mil anos que a gente vive? Quem foi selado primeiro? Judeus. Tribo de Judá foram selados 12 mil. Aí daí para frente são as 10 tribos. Quem são as 10 tribos? O reino de Efraim. Quem é Efraim? Gentios. Aqui, nós. Até José. E 12 mil, quem são os últimos a entrar? Benjamim. A tribo de Benjamim. O restante dos judeus. Fechou os benjamitas? Agora sim, pode cair trombeta sobre a terra e começar a última semana de Daniel. Esse é o texto. Lembra da parábola da vinha? É isso aqui dito de outra forma. Lembra de Benjamim sentando na mesa com Jacó? E sentando na mesa com José? O último pela sua menoridade? Tá aqui também. E o último ali, ó, a entrar. De novo. Benjamim. De novo. Apocalipse 7, 1, 8. Acabou? Não, tem aquele gráfico, né? Olha aí, ó, o gráficozinho para vocês entenderem melhor. 144 mil é a plenitude dos gentios. Judá, tempo de Cristo. Primeiro grupo de eleitos chamado. A maioria que creu era judeu, o reino do sul, da tribo de Judá. Depois Ruben, Gad, Ásia, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon e José. Chama do reino do norte. As 10 tribos espalhadas eram sombra dos gentios. Aqui, essas tribos aqui, essas 10, é o reino do norte. Efraim, é um reino. Efraim, quem conhece as duas casas, fala da plenitude dos gentios. E por último, Benjamim, remanescente do reino do sul, que crerá quando chegar à plenitude dos gentios. Romanos 11, 5, 25. É isso aí, irmãos. Aí você vê, né, o plano de Deus, como é que ele não exclui os judeus em hipótese alguma. Não há uma exclusão de judeus igual o ensino dispensacionalismo, pré-tribulacionismo. Não. Deus ele só vai se sentir satisfeito quando todos os irmãos estiverem juntos. Né? Quando todos estiverem juntos, aí sim, né, ele vai nos levar à terra prometida. Né? É quando todos estiverem unidos, né, como diz lá em Ezequiel 37, quando as duas casas formarem uma casa só. Aí nós entramos, né, na promessa, né, na herança. Então, esse estudo mostra de uma outra forma, né, dá mais um zoom nas duas casas de Israel e mostra que é impossível Jesus voltar sem que antes os judeus primeiro, lá os benjamitas, né, se convertam. Né? Amém. Vocês entenderam? Vamos despedir da galera aqui, ó. Entenderam, irmão? Vem pra cá, né, falando. E aí, tudo bem? Espero que vocês estão aí? Tenham gostado do estudo. Cereja do bolo das duas casas de Israel. Viram aí? Compartilha com seus irmãos aí. Coloca seus comentários aí embaixo. Valeu? Um abraço e até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Aí.